internautas, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Além da Obra. Hoje a gente está aqui para conversar um pouquinho sobre licitação e um pouquinho sobre a lei de licitação, trazendo mais uma vez assuntos que são de interesse dos nossos alunos, da comunidade em geral, de profissionais, de quem estiver aí do outro lado escutando a gente, tá? Hoje a gente tem um convidado bem especial, mais um profissional do mercado, para falar com a gente sobre experiência profissional em licitações públicas. Seja bem-vindo, Hammer. Obrigado. O Hammer, gente, é presidente adjunto da Central de Licitações da Prefeitura Municipal de Fortaleza, é pregoeiro também da Prefeitura de Fortaleza e capacitado pela Escola Nacional de Administração Pública, ENAP. É encarregado pela LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, na Central de Licitação de Fortaleza, bacharel em Direito também. Foi membro da Comissão Permanente de Licitação, CPL, pregoeiro substituto e membro da Agenda Ambiental da Administração Pública, A3P, na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, nos anos de 2010 a 2013. Também foi fundador e sócio da empresa Loris Engenharia, que funciona até os dias atuais com diversas obras e serviços entregues. Obrigada mais uma vez, Hammer, seja muito bem-vindo. Obrigado, Tatiana, por estar aqui hoje. Para mim é uma honra estar aqui, porque a organização Cristos, eu estudei nesse centro. Você é da casa? Eu sou da casa. Então, assim, eu sou suspeito para falar, certo? Mas eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje, estou muito feliz de estar aqui hoje com você. Obrigado pelo convite, quero que esse projeto vá para frente. Muito interessante esse projeto, não deixa de ser compartilhar a experiência que a gente tem na vida e na área laboral. Então é muito importante isso. Fico feliz com isso. Obrigado por estar aqui. Um abraço aí para todos os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo e aos colegas de trabalho, aos demais secretários e a toda a gestão da Prefeitura Municipal de Fortaleza, que aqui eu represento. Que bom. Então, para a gente começar, o Hammer vai falar para a gente, né, o que se trata, né, a licitação, o que é, fala para os nossos ouvintes o que é e qual é o papel que ela tem, né, como instrumento na nossa sociedade. Pronto, Tatiana, para que nossos ouvintes possam entender, então eu vou colocar em meios práticos e facilitar a compreensão. Quando se tem uma certa demanda do município ou do Estado ou do governo federal, da União, em realizar determinada obra ou serviço, a entidade, o governo, ele chama os interessados para participarem de um processo e que aquele processo, observando logicamente os princípios que regem a administração pública, ele operacionaliza e transforma em um contrato futuro. Ou seja, esse contrato ele é precedido desse processo administrativo que é chamado de processo licitatório. Então, vários autores, cada autor tem sua definição, mas na verdade é um processo com vários fatores, diretrizes, que no resultado desse processo é um contrato administrativo. Para que as pessoas entendam como é que funciona esse contrato. Quem é que pode participar? Eu posso participar? Qualquer um que chega lá na prefeitura pode participar? Tem um órgão específico? Pronto, na verdade as pessoas jurídicas e pessoas físicas também podem participar, todos podem participar. A publicidade, isso é um princípio da administração pública, a publicidade nos processos administrativos. Então, todos os instrumentos convocatórios, os editais, eles são públicos, eles se tornam públicos, eles são divulgados nos meios oficiais, nos jornais de grande circulação. E aí possibilitam para que todos tenham acesso, até para controle mesmo da sociedade, controle e dar mais transparência também ao processo licitatório. Mas quando você fala todos, explica para quem está em casa, né, melhor, quem são esses todos? Eu como pessoa física, eu como professora da Faculdade de Cristos, eu como engenheiro, eu como comerciante, quem é que pode participar? Na verdade, essa publicidade que nós damos aos atos administrativos, ela funciona como meio de controle, tanto interno, como dos órgãos da própria instituição, do próprio município, do próprio Estado, da própria União, mas também como controle externo também da sociedade e pelos tribunais de contas que estão lá nos fiscalizando lá o município, o Estado e a União. Então é por isso que é tão importante essa publicidade dos atos. Tá, você falou das publicidades, né? Mas enfim, como eu tinha questionado antes,
Quais são as partes dessa, além do setor público, obviamente, quem é do outro lado que pode participar? Por exemplo, imagine que a gente tem um ex-aluno que se formou e abriu uma empresa e está prestando serviço de engenharia. Ou então eu tenho um outro aluno, não de engenharia especificamente, mas de arquitetura, que abriu um escritório e de repente está prestando, né, um serviço de assessoria, né, de elaboração de projetos. Como é que esses profissionais eles podem participar desses processos licitatórios? Pronto, todo edital tem suas particularidades e aí todo instrumento ele tem que ser bem objetivo e tem que estar lá disposto todas as suas diretrizes para participação. Então, uma MEI ela pode participar de um processo licitatório, uma EPP, uma microempresa ela pode participar de um procedimento licitatório, agora desde que ela cumpra aqueles requisitos objetivos que estão ali previstos. E isso são diretrizes da própria lei de licitações e que estabelece as qualificações necessárias para aquela pessoa, aquela empresa possa participar do processo. Então, enquanto pessoa, professor, por exemplo, eu posso participar também do processo licitatório? Pronto, aí no caso depende do objeto, depende do que a administração está procurando, qual é a demanda da administração. Então, pessoas físicas e jurídicas podem participar de procedimentos licitatórios sem nenhum problema. Ok, digamos que então eu quero participar do processo licitatório. Você falou que tem uma lei, né? Que essa lei ela vai estabelecer esses parâmetros para que as pessoas possam participar e prestar um serviço, né? Como você falou. Que tipo de modalidades então podem ser fornecidas, né? Ou podem ser solicitadas nesse processo licitatório? E que lei é essa que rege também todo esse processo, né? Pronto, perfeito. Nós tínhamos uma lei, a 8666. E aí, ela, na verdade, ela tá em fase de transição, e aí está surgindo a nova lei, que é a 14133, trazendo novas modalidades de licitação. Mas pela 866 nós tínhamos lá várias modalidades, como a tomada de preço, concorrência pública, né, o leilão, o convite, e aí surgiu a 14133, trazendo novas modalidades, integrando modalidades que eram inseridas por meio de outras leis. O RDC, por exemplo, tinha uma lei específica para o RDC, assim como também tinha uma lei específica... Só explica para os nossos ouvintes o que é RDC. Registro Diferenciado de Contratação. Essa modalidade ela foi praticamente criada para atender a Copa do Mundo, na verdade com as obras da Copa do Mundo, e aí foi visto, né, pelo legislador que agregava muito e dava celeridade aos procedimentos. Então foi pacificado o entendimento de que seria necessário dar continuidade a essa modalidade, e assim permaneceu. Toda a administração utiliza o RDC hoje, e com a nova lei foi agregado a nova lei o RDC, assim como o pregão também, que também foi agregado à nova lei, então se tornou uma modalidade de licitação também na nova lei. E aí nós temos, para cada modalidade, nós temos as especificidades, nós temos as diretrizes que a lei coloca para que seja designada aquela modalidade. Então, para cada circunstância, para cada demanda, para cada objeto, tem que ser analisado, a administração faz uma análise e aí então ela define a modalidade que vai ser. Às vezes o valor, às vezes o objeto, se é um serviço, se for uma obra, se for um serviço de engenharia simples, pode ser um pregão, se for uma obra, pode ser uma concorrência, se for determinado valor, pode ser outra modalidade, enfim, tem vários critérios para se definir as modalidades. Bom, já que você falou de obra, né, puxando a sardinha aí para o meu lado, né, quem está em casa nos ouvindo, os alunos vão saber que eu sou professora de engenharia civil. Então, você falou que a lei estava em transição, não é? Puxando um pouquinho para essa parte de obras, o que a gente podia falar do que tinha na lei antiga, né, e o que está tendo, né, na lei nova, por exemplo? Na verdade, o que a lei nova trouxe, na verdade, ela consolidou e deixou de forma mais clara para quem possa ler, para quem possa atuar no ramo de licitações. Então, ela ficou bem mais eficiente do que a lei, a meu ver, ela ficou bem mais eficiente do que a lei passada, a 866, e ela manteve praticamente as mesmas estruturas, os mesmos requisitos que se exigiam para que um processo licitatório na área de engenharia fosse para frente. Então, projeto básico, termo de referência, o estudo técnico preliminar, projeto executivo, tudo isso ela manteve, porque enfim eram necessários, certo? E aí o que aconteceu? Houveram algumas mudanças nessa parte de engenharia, mas com relação a valores, que antigamente se poderia fazer uma dispensa com contratação direta pelo valor de 33 mil e agora passou para um valor maior. As licitações de grande vulto, que eram mais ou menos na faixa de 83 milhões, passou agora para 200 milhões. Então houve aí um reajuste nos valores para obras e serviços de engenharia. Houve também
uma questão que me chamou a atenção foi essa necessidade de se estruturar melhor os processos licitatórios voltados para as obras de serviço de engenharia, né? Infelizmente, nós vemos casos aí que aparecem na mídia em razão de algumas particularidades que acontecem nos processos licitatórios para obras de engenharia, mas o que eu vejo e o que os tribunais de contas recomendam é que seja melhor estruturado esses projetos, esses orçamentos que embasam esses processos licitatórios. Então é por isso que é tão importante você fazer um projeto básico bem elaborado, é importante que o profissional ele execute bem um projeto executivo, um orçamento sintético, um orçamento analítico, uma composição de preços unitárias, um projeto executivo. Então tudo isso o profissional continua tendo que observar para quem atua para quem trabalha com a gestão pública, né? Precisa observar. O engenheiro lá que está trabalhando, está operando pelo lado da administração pública, ele tem que observar tudo isso. Enquanto que o profissional interessado pela empresa, ele tem que observar os orçamentos, saber se aquele projeto realmente ele está ok de acordo com o orçamento, o projeto executivo, o projeto básico está de acordo com o orçamento, porque isso aí, às vezes pode ser motivo até de impugnar um processo licitatório, ou então fazer anular um processo licitatório por um vício, por um erro mesmo, uma divergência. Então, o profissional tem que observar esses problemas, tem que ver essa questão, o profissional da empresa privada, que atua pela empresa privada. Enquanto que o profissional da gestão pública, da administração pública, ele precisa ter cuidado e saber fazer muito bem o projeto para que não ocorra lá um problema na execução, durante a execução da obra, e aí se transforma em diversos aditivos, coisa que a gente tenta evitar ao máximo, para que não... No que tange a parte do setor público, né? Que você falou da elaboração dos projetos básicos. O projeto, na verdade, por si só, a gente já sabe que é um projeto que tem normalmente muitos problemas, né? Você tem que ter uma atenção muito grande, são muitos detalhes. Geralmente, processos do setor público envolvem grandes objetos, sejam escolas, unidades de saúde, creches, enfim. Tem toda uma infraestrutura aí para dar esse suporte. E aí, geralmente, são mais de uma unidade, né? Ou mais de um bairro que vai ser atendido e, consequentemente, são muitos detalhes que têm que ser atentados. Se não bastasse isso, a gente sabe também que os projetos, no caso de engenharia ainda, que tratam de reforma, eles ainda têm uma peculiaridade muito especial. Especialmente porque quando a gente até brinca na engenharia que quando está trabalhando com um projeto de reforma é melhor destruir tudo e fazer de novo, né? Porque a gente nunca sabe realmente o que vai ter ali a partir do momento que você começar a escarificar uma parede, né? Começar a fazer uma escavação, mexer numa tubulação que você não sabe como é que está. Geralmente esses elementos que eles estão, né, embutidos ou inseridos numa laje, um piso, uma parede, enfim. O que tu pode trazer pra gente, né, sobre essas questões? Porque eu lembro que na lei anterior tinha uns percentuais especificamente voltados para isso, né, no que tangia acréscimos, né, de obras novas e acréscimos de processo em reforma. Fala um pouquinho para os nossos ouvintes, né, o que a gente sabe a respeito disso, o que tinha na norma antiga, se mudou na norma nova. Pronto. Tatiana, com relação a isso aí, a administração ela tem que funcionar muito parecido com aquela historinha do lenhador, né? Que ela vai lá, o lenhador pega o seu machado e ele está com pressa e ele vai tentar derrubar uma árvore, só que aí ele, na ânsia de derrubar a árvore, esquece de afiar o seu machado. Enquanto vem outro lenhador que ele vai lá, ele afia o seu machado, passa um bom tempo afiando o seu machado e daí então ele consegue derrubar a árvore porque ele passou já um bom tempo de planejamento, se preparando para aquilo. Então, a administração também ela tem que funcionar da mesma forma, seja uma reforma, seja uma obra. Todo profissional de engenharia que atua nessa área, ele precisa analisar, porque assim, o projeto básico, o projeto executivo, o termo de referência, o orçamento, ele precisa estar muito bem elaborado, muito bem elaborado. Então, assim, tudo depende muito do planejamento. Se for um planejamento prévio, bem elaborado, uma reforma não vai ter problema no futuro, uma obra não vai ter problema no futuro. Então, tudo depende muito do planejamento que é feito antes do procedimento licitatório. Mas o que tange a execução, né? Esses percentuais, por exemplo, que existiam antes, eles foram alterados? Manteve, né, esses percentuais, ou seja, tem que ser observado esses percentuais que está estabelecido em lei. E é o ter o cuidado para que não ultrapasse esses percentuais, que aí você tem um controle externo que pode verificar que nesses contratos, determinados contratos, ele ultrapassa o limite estabelecido em lei. Então, só para quem... Então, Hammer, tu estava comentando, né, dos percentuais que tem diferentes para obras novas e para reforma. Só explica para quem está em casa, né, quais são esses percentuais para a gente entender melhor. Vamos lá.
Os percentuais estabelecidos na lei nova, eles estipularam 25% para as obras e 50% para as reformas. Então, é um percentual que atende a demanda do município, atende a demanda do Estado, atende a demanda do governo federal, da União, mas elas servem justamente para poder equilibrar uma eventual divergência ou uma falha que tenha no projeto. Então, é muito comum que haja numa reforma em que você estabelece um projeto básico para determinada reforma e que durante a reforma possa vir aí a aparecer novos empecilhos durante, e aí a gente precisa ter essa margem para a gente poder equilibrar e não onerar o contratado e a gente equilibrar aí o equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Imagino que esses percentuais não são comuns, né, para outros tipos de licitação, com outras modalidades. Acontece esse tipo de divergência em outros tipos de serviço? Ou é mais comum para serviços de engenharia? Na verdade, não decorre da modalidade da licitação, mas sim para obras e reformas e outros serviços, como aquisição de material, e aí ele tem essa variação. Então para aquisição de material também pode acontecer? Pode acontecer também, até para não deixar o contrato muito rígido, né? Porque é um contrato que tem suas particularidades, então nada a administração não tem como prever 100% do que vai acontecer. Se vai surgir um problema no decorrer da obra, ou se vai ter um orçamento que foi mal elaborado, então ela precisa ter essa margem para poder o contrato fluir da melhor forma possível. Agora, claro, né, sempre buscando evitar o maior número de aditivos, porque isso pode gerar aí futuramente pode ajudar uma auditoria, e essa auditoria constatar que há uma certa ilegalidade nesse aditivo, ou que o preço teve uma quantificação maior, o quantitativo foi maior do que o realmente necessário, então tem que ter muito cuidado quando se proceder esse tipo de aditivo. Você falou um pouquinho também da transição, né, da lei antiga para a lei nova, a gente comentou um pouquinho das obras de engenharia, você falou de uma coisa que, na minha opinião, para o setor público é essencial, que é a questão da celeridade, não só da celeridade, mas também da publicidade, né, que a licitação está envolvida nisso, mas nesse processo de alteração e de transição da lei, o que você podia trazer para quem está em casa de mais relevante, que outras alterações que essa lei teve, né, que são importantes, além da celeridade, para a prestação do serviço público, então? Eu acho que consolidou bastante as diretrizes dos processos licitatórios, ou seja, facilitou a compreensão do leitor, do operador do direito, das pessoas que trabalham com engenharia, das empresas, então facilitou a compreensão do processo licitatório, isso foi muito importante. A consolidação também das modalidades, como pregão, como RDC, em uma lei só, unificou muito, ficou bem mais claro esse tipo de procedimento. E aí eu posso dizer que houve também um reajuste também nos valores para obras e serviços de engenharia, trazendo aí mais flexibilidade para a administração pública na execução desse tipo de contrato. A gente tem alguns alunos, né? Eu até brinquei em uma das aulas, que teve um aluno que disse assim para mim: professora, mas eu não gosto de lei, eu não gosto de norma, né? E o curso, né, engenharia, arquitetura, enfim, eles são cursos que são muito normativos, né? Quando se trata de trabalhar com o setor público, como você está dizendo, eu preciso ter um entendimento dessas leis, eu preciso ter entendimento de alguns códigos e de algumas normativas, né? Seja de município ou seja de estado. Uma coisa que é bem complicada também, quando alguns alunos trabalham em algumas empresas, é que eles remetem à dificuldade de participar do processo licitatório, por serem processos burocráticos, por serem processos que têm legislação, que têm documentos específicos, que têm etapas, né? E que são etapas às vezes complexas, né? Etapas extensas no que tange realmente a períodos, né? A gente tem prazo para tudo estabelecido na lei, né? Então eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está em casa, por que tem tanta, né? Tem tanta essa opinião de que é um processo complicado no que tange essas etapas. Explica um pouquinho para a gente o que são essas etapas, né? Como é que elas normalmente funcionam, para que as pessoas entendam como é que funciona esse processo e quais são os documentos que, consequentemente, estão relacionados aí. Perfeito. No processo licitatório, ele tem que observar o que estabelece na sua norma. Então, o que acontece? Nós temos aí a fase de divulgação, a fase preliminar, que é o planejamento, que antecede todo o processo. Isso para qualquer serviço, né? Se é serviço, se é obra, se é material que eu preciso, não é? É necessário. Primeiramente é necessário ver o planejamento. Assim como qualquer outra coisa que a gente faz na vida, precisa ter um planejamento, um mínimo de planejamento, né?
Então, assim, ainda mais um processo que você trabalha com recurso público, você trabalha com tesouro, então você precisa ter muito cuidado, você precisa ter um controle aí, tanto interno como externo, muito grande na aplicação desses recursos. Mas, então, ocorre aí após a fase do planejamento, que vem a elaboração do projeto básico, do projeto executivo, do termo de referência, todos os projetos de orçamentos, é feita então, é dada publicidade àquele procedimento, e daí vem as fases de habilitação e de propostas. Coisa que antigamente na lei antiga, ela trazia primeiro a fase da habilitação para depois analisar as propostas das empresas, né? das proponentes. Ocorre que nessa nova lei agora, ela mudou isso para dar exatamente A ordem foi alterada? A ordem foi alterada, mas ainda é possível desde que haja uma justificativa para isso. Então, assim, acontece que agora a gente analisa as propostas, após a fase de divulgação, após a publicidade, a gente faz uma sessão para abertura do procedimento, a abertura das propostas, e daí então a gente faz um novo ato para a análise da habilitação das empresas. Depois de analisar, tem a fase de recurso, onde as empresas podem, as interessadas, elas podem se manifestar acerca daquela decisão da administração, e depois da fase de recurso, a gente vai para a fase da adjudicação e homologação, que é a fase praticamente de ratificar, né, aquele ato administrativo. E esse processo todinho aí, como o pessoal aqui no Ceará fala, demora quanto tempo, né? Para quem está em casa entender. Olha, você direcionou um pouquinho aí para a obra, né? Que eu vi que você falou de projeto básico, né? Projeto executivo. No que tange a esses processos, né? Que você vai falar, eu posso comparar essas etapas também a outro tipo de licitação? Por exemplo, se eu estiver adquirindo material lá para o posto de saúde, né? De determinado bairro, são as mesmas etapas? Já não depende tanto do se é obra, se é reforma ou se é aquisição. Na verdade, vai depender muito da modalidade. Então, para cada modalidade, principalmente com essa nova lei, para cada modalidade tem o seu prazo estipulado. Então, você tem uma variação de prazo, certo? Em que há prazos de 8 dias, há prazos de 15 dias, há prazos. Se eu estiver falando então da modalidade mais simples, qual é? Bom, nós temos o pregão, que é o prazo de publicar o edital do pregão até a fase da sessão, ela decorre um prazo de 8 dias. Né? Você só para publicar e abrir a sessão. E você ainda tem um andamento do processo, com a fase de habilitação, de análise de habilitação técnica, habilitação jurídica, as propostas. Você tem a fase do recurso também, que é prazo estabelecido em lei, ou seja, você tem uma série de fatores. E ainda, algumas vezes, podem haver interferências do judiciário, né, para revisar aquele ato, ou seja, pode suspender aquele procedimento ainda e ter aí uma suspensão do processo. Então, um processo, a gente, pelo menos a gente tenta, com a minha experiência, a gente tenta dar o máximo de celeridade possível, lógico, observando um prazo legal, certo? Então, um pregão, ele é mais ou menos em 30 dias para estar concluído. Que seria o processo mais simples. Que seria o processo mais simples, né? Não diria nem processo mais simples. O mais célere? Mais célere, exatamente, seria o pregão. Eu poderia dizer que dentro dessas modalidades tem algum processo que seja mais simples? Na verdade, todos os processos eles devem obedecer. Ou menos demorado, né? Na verdade, o processo ele tem que ter a sua formalidade, né? É recurso público, é recurso do tesouro, então ele tem que ter seus atos, e cada ato tem que se tornar público. Então, são diretrizes que têm que ser observadas na lei e que devem ser seguidas. Caso ultrapasse, caso deixe de seguir essas normas, essas diretrizes que constam em lei, aí pode haver uma nulidade, pode tornar nulo o processo por ilegalidade ou por não cumprir o prazo formal. A gente começou a falar, né, de pregão, enfim, de outras modalidades, mas talvez nosso público esteja um pouquinho perdido, né? Vamos voltar um pouquinho e comentar quantas modalidades existem. Bom, nós temos hoje, né, com a nova alteração da lei, né? Porque a gente começou a fazer um paralelo aí entre a lei antiga e a lei atual, isso, né? Nós temos o pregão, a modalidade mais célere, nós temos hoje o RDC, o diálogo competitivo, que entrou agora com a nova lei, a concorrência. 4, estou contando. A concorrência, tomara que eu não me esqueça. A concorrência, vem o pregão, vem o diálogo competitivo, vem o RDC. A carta convite não existe mais, né? O convite manteve o convite, permaneceu o convite. São para valores, se não me falha a memória, menores, né? Exatamente, para valores menores. E aí nós temos o rito comum, que é obedecido no pregão e na concorrência,
que é exatamente aquela fase que eu lhe falei, aquele procedimento que eu lhe falei, da publicidade, planejamento, publicidade, e aí você tem a sessão de apresentação das propostas, a fase de habilitação, os recursos, e daí então a adjudicação e a homologação, certo? Isso é o rito comum. As outras, cada modalidade de diálogo competitivo, por exemplo, tem seu rito específico. E aí o leilão também tem o seu rito específico. Então tem que ser observado cada rito para essas modalidades. E eu acho que eu me perdi, são o quê? 6, 7, 8? Vamos ter que contar essa parte. Eu realmente acabei me perdendo. Mas assim, você falou dos prazos, né? A gente começou a falar do pregão, que você disse que aí que em média, né, 35 dias para o processo mais célere. E o processo que é mais extenso, então, qual seria, pela sua experiência? A concorrência é um processo que demanda tempo, né? Ela demanda tempo, exatamente em razão do prazo que a lei estabelece. Atualmente, pela Lei 866, a concorrência ela dá publicidade até o momento da sessão, ela tem no mínimo aí 30 dias para a gente cumprir esse prazo. Então, é um processo mais... Comparado ao anterior que você comentou que eram 8, é isso? Exato, é o prazo do pregão, né? Estabelecido em lei. Então, assim... Então, Rames, é que eu acho que o nosso ouvinte em casa, ele tá perdidinho. A gente falou de pregão, falou de convite, né? Então, só pra gente voltar um pouquinho para as pessoas que estão em casa entendam. Quais são as modalidades que hoje existem? Houve alguma alteração na lei das modalidades que existiam antes? Foi acrescentada alguma, né? Você já falou que foi acrescentada a RCD? O RDC foi acrescentado, desculpa. o regime diferenciado de contratações. Nós temos aí também o pregão, que foi mantido, nós temos a concorrência, o concurso, o leilão, o credenciamento, a pré-qualificação. Então isso aí surgiu nessa nova lei aí, diversos tipos de modalidades e que para cada modalidade tem o seu objeto, a sua necessidade para atender aquela demanda da administração, né? Quais são os mais comuns, então? Falar a nível, né, de Não, setor perfeito. público, O pregão e a concorrência são os mais comuns, né? E aí você tem um concurso, você tem um leilão, você tem o credenciamento, na verdade. Então, o credenciamento ele funciona para todos os interessados que estão aptos a se qualificarem para aquele determinado serviço, então são chamados todos. Então a lei trouxe inovações nesse sentido das modalidades, sim, foi muito benéfico e regulamentou e consolidou diversas diretrizes de outros dispositivos, de outras leis também. Você falou aí que o pregão é um dos muito usados, né? A gente escuta muito falar do pregão eletrônico. Isso. Pregões eletrônicos, na verdade, para fornecer diversos tipos, né, de materiais, de serviços, enfim. Materiais e serviços, tá correto ou são materiais? Serviços de engenharia, pequenos serviços de engenharia podem ser utilizados no pregão, como também pequenos serviços de engenharia, né? E para aquisição de bens e serviços comuns, o pregão é utilizado. Então, o pregão, hoje em dia, em razão da inovação tecnológica, dos procedimentos, né? Então, o pregão eletrônico está sendo bem utilizado. O pregão presencial deixa de ter aquele foco maior e aí a administração começa a utilizar mais o pregão eletrônico para poder agilizar, até dar mais celeridade, dar mais transparência também aos atos. Além disso, você pode dizer que nesse período de pandemia, né, a gente passou muito tempo em casa, houve um aumento desse número? Não? Como é que ficou? Teve alguma alteração que você acha que possa ser expressiva? Não, ou não? Na verdade não, porque se você observar, a demanda da administração ela vem do seu histórico, então ela consegue fazer um bom planejamento de aquisições, de contratações em razão do seu histórico. Ou seja, no ano anterior eu demandei tantas toneladas de café ou tantos quilos de açúcar. Então ela consegue observar que aquele histórico ali, ela consegue fazer um planejamento anual de contratações. É por isso que é tão importante o planejamento anual de contratações também, em que a lei antiga ela já previa esse tipo de procedimento e também a lei nova traz aí o plano anual de contratações como uma ferramenta benéfica para a administração, né? Então, Rami, a gente fala muito dessa transição, lei antiga, lei nova, né? Para você, pela sua experiência, já que a gente viu que você trabalha muito tempo com isso, teve alguma mudança significativa para as pessoas que estão trabalhando lá no setor público com essa transição da lei, já que ela está em transição, né? O que vem acontecendo nesse processo para que as pessoas, né, saiam, digamos assim, da antiga norma e se adequem à norma nova? Norma não, né? Na verdade é uma lei, né? É uma lei, mas a lei ela é generalizada, ou seja,
ela foi elaborada pela União, e aí os estados e os municípios ela tem que se adequar e, consequentemente, elaborar a sua normatização com relação àquela lei. Então, assim, o município de Fortaleza atualmente ainda está em fase de estudo com relação a um novo procedimento aí, com a aplicação de um novo decreto, está sendo estudado isso ainda. Inclusive nós fizemos um brainstorm lá em São Paulo também, com a PGM lá de São Paulo, eles também estavam estudando também para elaborar a nova normatização voltada para a Lei Geral de Licitações. Então nós estamos ainda em transição, certo? E também os demais municípios, os demais estados também estão no mesmo procedimento. Vocês estão trabalhando em conjunto aqui no estado do Ceará ou não? Está ficando a cargo de cada prefeitura e do estado? Fica a cargo de cada ente, de cada município, de cada estado. Então não tem nenhum trabalho, né, digamos, em comum? Conjunto não, porque na verdade cada município, cada estado tem sua particularidade. Então, como a lei geral traz diretrizes, né, que devem ser seguidas, então cabe aos municípios e aos estados elaborarem A sua própria documentação. a sua própria normatização, a sua própria norma com relação à lei geral. E como é que está acontecendo esse processo, né? Você falou dos encontros lá em São Paulo, né? Isso, em que pé, exato. digamos assim, o município de Fortaleza se encontra atualmente? Pronto, está sendo elaborado, inclusive com demais secretarias, com a PGM, com a Procuradoria-Geral do Município, a CGM também, a CEPOG também está envolvida, a CELIFO também está envolvida nesse processo. Então está havendo aí reuniões para nós estudarmos e elaborarmos a nossa normatização para que possa atender a demanda do município de Fortaleza. E vocês pretendem estender isso aos demais funcionários como? Tem algum projeto voltado para isso? De repente grupos de estudo, né? De repente encontros, né? Como é que normalmente funciona para quem tem está em casa? capacitação, certo? Assim, para os servidores tem capacitação. Nós já estivemos presentes em diversos cursos, em diversos workshops também, em brainstorming. Então, assim, na verdade uma análise bem tem que ser avaliada, bem crítica, bem planejada, para que a gente possa daí dar alguns meses aí a gente está com a nossa normatização aí vigente daqui a pouquinho também. Já que vocês estão em tratamento, né, de documentação, tratamento não, né, elaboração, Análise, na verdade, né? Análise, estudo também, elaboração, né, de normatizações futuras. Qual que você diria que é a dificuldade de quem trabalha, né, de assimilar esse conhecimento? Será que a parte mais difícil é o entendimento legal? Pronto, na verdade, não, é só você aplicar aquela prática norma, mesmo. a prática, né, que você vai pegando. Então, como muda alguns procedimentos, muda algumas diretrizes, algumas definições que a lei antiga traz e que essa nova também traz também. Então, é só a questão mesmo do efeito prático que isso vai causar. Mas que isso aí não vai ser problema não. Hoje nós temos um quadro de servidores muito bem capacitados e que podem trazer, que podem compreender perfeitamente a aplicação da nova lei. As demais secretarias também estão empenhadas na aplicação da nova lei. As secretarias já perguntam, né? Cada secretaria elabora seu instrumento convocatório e a Central de Licitações do município de Fortaleza ela operacionaliza esses instrumentos convocatórios que são elaborados pelas outras secretarias, né? Então as demais secretarias são os nossos clientes. Então a gente tem que atender muito bem essa demanda aí e contratar da melhor forma possível, trazendo as melhores propostas e os melhores fornecedores para o município de Fortaleza. A gente está falando aqui a nível público, né? Mas como é que funciona para quem está do outro lado ali, quem está no setor privado, né? Eu, pessoa jurídica, eu, pessoa física, que estou participando desses trâmites nesse momento de transição. Como é que você acha que está sendo a receptividade dessas pessoas, desses profissionais, enfim, desses fornecedores, né? O setor privado, as pessoas trabalhando no setor privado, elas têm que estudar e analisar a nova lei aí que está sendo implementada, que está sendo aplicada. Então, cada profissional tem que se capacitar, tem que aprender, tem que buscar o conhecimento, tem que ver as novas orientações dos tribunais de contas na aplicação da nova lei, que já está começando a surgir alguns julgados, né, pelos tribunais de contas. Então, eu recomendo assim que o setor privado, que as pessoas, sejam os engenheiros, os advogados que trabalham, os proprietários, os donos das empresas e as pessoas que estão interessadas em participar dos processos licitatórios,
eu recomendo aí que estudem a nova lei, que compreendam as definições, que é bem importante isso. Os princípios que regem a administração pública também é importante, para quem está começando principalmente ainda nesse ramo. As licitações aí, na verdade, movem a economia, né? Então, são bilhões de reais injetados pela administração por meio das licitações. Eu acho que as pessoas que nunca tiveram contato com o setor público talvez não tenham noção, não vejam como é que funciona a prestação de contas do município, do estado, enfim, não saibam os volumes, né, que são direcionados para cada segmento, né, seja educação, seja saúde, enfim. Exato, não. Boa parte das pessoas não tem. E muitas pessoas, às vezes, deixam de vender para a administração pública porque não conhecem o procedimento. Processo, né? Desconhecem o processo. Então, é tanto que tem outras leis, outras diretrizes aí que até ajudam as microempresas, favorecem as microempresas. Eu acho que, inclusive, depois da pandemia, né, a gente vê muitos pequenos negócios começando, né? Sim. E esses pequenos negócios, eles podem, sim, participar de processos licitatórios e aí abrir um leque, né? Então, de outros negócios, de realizar contratos com a administração e aí até viabilizarem o seu negócio por meio dos contratos que são iniciados pela administração pública, sem nenhum problema. Então, imagine que eu, né, sou aluna do Centro Universitário Cristos e estou com muita vontade, né, de abrir a minha empresa para prestar serviço, né, para os órgãos públicos, participar de processo licitatório. Que dica que você daria, então, se nós tivéssemos um aluno que está querendo empreender e seguir por esse ramo? Quero abrir a minha empresa, então quero prestar serviço de reforma, né, de construção, enfim. Pronto, o que a gente recomenda, o que eu recomendo, na verdade, é que possa se qualificar, porque, na verdade, quando se faz uma análise, saber se a empresa ou se aquele proponente está apto para realizar aquele serviço, ela precisa demonstrar que já realizou serviços similares ou que possua atestados de comprovação de determinados serviços. Então, é importante que a pessoa que está começando, ela tenha esse tipo de experiência e aí possa, então, participar dos procedimentos licitatórios e também trabalhar da melhor forma possível, analisando as orientações que estão estabelecidas nos editais, nos instrumentos convocatórios. Então, não é um bicho de sete cabeças, né? Então, quando a gente está com um pequeno empreendedor, quando a gente está com um microempresário, a gente sempre recomenda que ele possa se capacitar e participar dos procedimentos licitatórios. Então, eu poderia dizer, então, que o mesmo vale para mim, que, né, também me formei no Centro Universitário Cristos, não quero fornecer serviço para a prefeitura, eu quero trabalhar no órgão público, né, quero atuar como pregoeiro, além do entendimento legal, obviamente. O que precisaria mais para esse profissional? Eu preciso ser formado em Direito? Eu não preciso ser formado em Direito? Como é que funciona? Eu preciso ser formado em Administração, né, enfim? Ótima pergunta. Na verdade, nós temos um quadro hoje de servidores, né? Nós temos servidores efetivos, nós temos servidores comissionados, nós temos terceirizados que dão todo esse aparato para a gente conseguir operacionalizar. Então não precisaria ser necessariamente através de concurso público, né? Que é o mais comum. Sim, mas assim, a regra é o concurso público, né? Então nós temos servidores, atualmente nós temos servidores efetivos que trabalham lá conosco, nós temos servidores comissionados que também trabalham conosco nesse ramo. Então, o que a gente geralmente recomenda a todos eles é a capacitação. Se capacite, tem a nova lei para poder aí, trazer novas orientações. E muito estudo, né? Pelo que você já adiantou. Muito estudo, tem que ter muito estudo. À medida que a lei vai sendo aplicada, surgem aí novas orientações dos tribunais de contas, novos julgamentos, novas concepções, inclusive novas definições. Então é necessário que esse profissional, tanto no órgão público, né, tanto na administração pública, como um profissional que atua no setor privado, ele precisa estar acompanhando praticamente de forma contínua essas alterações aí, essas definições que os tribunais de contas eles trazem, que os juízes também trazem, então tem que ficar acompanhando isso aí de perto. Uma coisa que eu discuto muito com os meus alunos, Hammer, é porque eles desconhecem justamente, às vezes, até que ponto, né, o profissional, voltando de novo para a engenharia, pode atuar. E eles não entendem quão complexo é esse processo e que tipo de responsabilização esses profissionais têm, né? Uhum. A gente sabe que os municípios e estados, eles recebem muitas verbas que são de recurso federal. Sim. E que tem, como você falou, que fazer uma prestação de conta muito fidedigna ao que está sendo executado, né? Como você comentou, tem órgãos, não só o Tribunal de Contas, né,
do município e da União, dependendo do tipo de recurso. E tenho também outros órgãos, como a Procuradoria-Geral da República também, né, que trata desses processos de cunho federal. O que você pode falar para os nossos alunos, né, no que tange essa responsabilidade, né, porque a gente sabe que tem a responsabilidade do profissional enquanto engenheiro, né, nesse caso, e a gente tem órgãos para isso também, como o Conselho Regional de Engenharia, mas a gente tem um momento que ele está fazendo uma prestação de serviço para o público, né, não é para um cliente particular, não é, né, uma pessoa particular. Então, como é que funciona essas diferenças, né, quando se trata das licitações e dessa responsabilização que o profissional tem? Fala um pouquinho para quem está em casa. Pronto, na verdade, independente se o recurso é federal ou se é municipal, tem que haver esse cuidado, né, com recurso público. Então, há sim um controle do Tribunal de Contas da União, quando se é recursos federais, há o controle externo do Tribunal de Contas do Estado, do Ceará, quando se tem aí recursos municipais, do Tesouro. Então, a prestação de contas ela tem que ser feita tanto para os órgãos de controle como para a sociedade. Para todos os órgãos, na verdade, né, que estão envolvidos aí. Isso é fato, isso está na lei, né, previsto em lei. Mas o profissional tem sim que ter cuidado, tem algumas particularidades que tem que ser observadas, né? Questão do sobrepreço, do subfaturamento, tem que ter cuidado. O profissional que atua nessa área de orçamento público. Que a gente vê, inclusive, algumas reportagens, né? Alguns processos na TV. Sim. E isso, o profissional hoje que elabora um orçamento, ele tem que ter muito cuidado ao elaborar o orçamento dele, ele pode ser responsabilizado por isso, sim. E há também a questão não só do orçamento, mas a elaboração do projeto, das diretrizes, da lei que tem que ser seguida. Então, o profissional que atua nesse ramo de licitações, ele se responsabiliza praticamente de forma direta com relação a isso. Então, tem que ter muito cuidado, tem que ter muito estudo, tem que ter muita capacitação. Porque a gente fala de responsabilidade solidária nesse caso, né? Sim. Explica para quem está em casa o que é isso, né? A gente está falando de setor público e prestação de serviço. Pronto, ele responde, né, à medida em que ele executa, ele operacionaliza aquela infração ou aquele ato ilegal, ele vai responder juntamente com o município. Então, os órgãos de controle vão cobrar isso do servidor que está operacionalizando aquilo ali. Então, é esse cuidado que a gente recomenda. Tem que ter estudo, tem que ter conhecimento, tem que observar as diretrizes dos órgãos de controle, que é muito importante. E tem também, claro, que dá a moralidade e a transparência que o ato administrativo precisa, né? Pela sua experiência, o que você pode dizer que o profissional, né, já que eu estou falando muito da engenharia, que bagagem esse profissional vai ter a partir do momento que ele começa a fazer prestação de serviço para o ente público? Pronto, na verdade, a empresa privada o setor privado que vai prestar serviço para a administração pública, ele consegue se qualificar melhor para os futuros contratos que ele possa vir a ter, ele consegue se capacitar melhor, ele começa a operacionalizar melhor, executar melhor o serviço, a prestação de serviço. E o que a administração quer é isso. É um contrato eficiente, né? Um contrato que seja oferecido lá o melhor preço, a melhor proposta, não somente o melhor preço, que hoje acabou esse viés de olhar somente pelo menor preço, né? Hoje o que a administração quer? Ela quer uma melhor proposta, ele quer aquele fornecedor que possa executar o serviço de forma efetiva, com até qualidade. Até porque a prefeitura, né? Quem vai ser beneficiado é a população de modo geral, né? A prefeitura é um instrumento, é um meio, né? Lá na frente vai estar a população que vai receber aquele serviço. Ou seja, tanto a administração precisa fazer um planejamento prévio das contratações, como a gente estava conversando, como a empresa, o contratado, ele precisa executar bem o serviço. E para isso precisa ter tanto a parte da administração pública, como o contratado também precisa fazer a parte dele. Então é esse cuidado que a gente tem na Central de Licitações do município de Fortaleza. A gente tem toda essa verificação com relação aos processos licitatórios, porque é isso que a gente pretende alcançar, é o melhor fornecimento, uma melhor execução de um contrato para que possa ser bem aplicado para a sociedade. Que é o maior beneficiário, né? No final das contas, como a gente comentou, né? Exatamente. Então, a gente já sabe que você tem, né,
já falou algumas dicas para quem é profissional, já falou algumas dicas, né, de quem está do outro lado no ente público. O que você poderia comentar mais para os nossos ouvintes sobre todo esse, né, esse processo das licitações, das leis, da prefeitura, da pessoa pública? Tatiana, eu sinceramente eu gostaria de recomendar a todos os profissionais que atuam nos processos licitatórios, sejam pelo setor privado, sejam que trabalham pela administração pública, que observem os princípios que regem a administração pública. É exatamente necessário saber a definição de todos eles. Essa questão da moralidade, da legalidade, hoje em dia está muito em voga, então assim, é necessário que todos tenham noção disso, né? E também a questão das orientações que os tribunais de contas recomendam, fazem nos julgados, fazem nas jurisprudências. Então é importante que todos fiquem a par desse tipo de orientação, né? Então assim, é fundamental o conhecimento, é fundamental o estudo contínuo. A lei não é fixa, o entendimento não é fixo, o entendimento muda. Até porque vai mudando conforme a sociedade também vai mudando, né? Exatamente. Então, assim, ela vai se adequando. Claro. Então, a lei muda, pode ser que haja algumas alterações na nova lei de licitações, é arriscado ter esse tipo de alteração. Então, cabe aí os profissionais que estão atuando nessa área se capacitarem, buscarem conhecimento, entenderem a lei, entenderem as definições que a lei traz e entender o processo em si. É muito importante isso. E fica aqui minha recomendação para todos os profissionais. Então, olha só, já sabe que vão ter que estudar, né? Tá pensando que estão saindo da faculdade, que acabou, não acabou não. Agora que começa a brincadeira. O Hammer, então, gente, trouxe muita informação pra gente do que, né, da parte do setor público, da parte das pessoas que pretendem prestar serviço pro ente público. E aí ele trouxe muita coisa para quem quer atuar na área, né? Como pregoeiro também, por que não? Quem sabe, né? Tem um aluno aí, um internauta que participa como isso. A gente finaliza aqui mais um podcast Além da Obra, agradecendo a presença do Hammer e a sua experiência, os seus comentários. Agradecendo você também que ficou conosco até agora, ex-aluno, aluno, profissional, internauta que acompanhou a gente até aqui. Muito obrigada pela sua presença. Lembrando que isso aqui é um produto de comunicação do Centro Universitário Cristos e que tem como produção, na produção, melhor dizendo, a Cláudia e o Irã Gonçalves. Até a próxima vez.